Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para aprender mais um pouquinho sobre a maravilhosa palavra do Senhor? E hoje estamos iniciando uma nova revista, olha só, cujo título é A Bíblia, que livro especial. E aí, vamos começar? Olha só, você sabia que a Bíblia foi escrita ao longo de 1600 anos por mais de 40 escritores? Alguns eram homens cultos, outros simples, alguns profetas, outros pescadores, e a maioria nem se conheceu, e muito menos, olha só, leu o que os outros escreveram. Mas há uma harmonia admirável em toda a Bíblia, pois foi inspirada por Deus, seu autor. A Bíblia não foi ditada por Deus, olha só, mas o Espírito Santo conduziu os escritores a escreverem exatamente o que ele queria transmitir ao mundo. Agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 11b e o 12. Vamos lá. Deuteronômio, aqui, 11b e o 12. 11b. Lerás esta lei diante de todo Israel. 12. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros, que está dentro da cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Esse texto, olha só, nos mostra que além de chamar os adultos para um culto, Moisés ordenou que as crianças estivessem presentes também. Ninguém podia faltar. A ordem era para que todos, homens, mulheres e crianças, estivessem juntos para ouvir a leitura da palavra de Deus. Agora vejam as palavras que Moisés usou. A primeira foi ouçam. Ouvir é com os ouvidos, não é mesmo que a gente ouve? Mesmo as crianças pequenas, olha só, deviam ouvir a palavra de Deus. Vocês também precisam ouvir o que Deus diz na Bíblia. E a segunda palavra qual foi mesmo? Aprendam. Aprendemos com a mente, que fica na cabeça. Olha só. Se aquelas crianças podiam, você também pode aprender a palavra de Deus. Não é mesmo? E a terceira qual foi? Temam. Temer no sentido de ter respeito. Olha só. Aprender que Ele é santo, não deviam adorar ídolos e nem fazer coisas para entristecer a Deus. Deus deve ser respeitado pelo seu povo, inclusive pelas crianças. Você também deve temer a Deus e ter respeito pela sua palavra. E a quarta palavra qual foi mesmo? Obedeçam. Olha só, obedecer a Deus é fazer o que Ele diz na sua palavra. Como naquele tempo, hoje Deus quer que você saiba quem Ele é e que pode conhecê-lo melhor ouvindo, aprendendo, temendo e obedecendo ao que é ensinado na Bíblia. Eu até trouxe aqui no quadro para vocês verem, olha. Deuteronômio 31, 11b e 12. Primeira palavra, ouçam, aprendam, temam e obedeçam. Tudo isso não precisa ter idade para começar, gente. A gente ouve a palavra, a gente aprende, a gente teme e tem respeito pelo Senhor e obedece. Porque a gente sabe que quando obedece a Deus, a gente é mais feliz. Tudo dá mais certo na vida da gente, não é mesmo? E aí, você gosta de ler? Olha só. Aí eu te pergunto, você tem algum livro predileto ou até mesmo um gibi que você gosta muito de ler? Acho que todo mundo tem, não é mesmo? Mas você sabe qual é o livro mais vendido no mundo? É a Bíblia. A Bíblia é um livro muito especial, porque é a palavra de Deus. Numa biblioteca, você acha livros de todos os tipos. Livros de história, livros de aventura, de amor, de poesia, de consultas e muitos outros. Na Bíblia, olha só, também achamos livros de vários tipos diferentes, como de história, de poesia, de conselho e muitos outros. Podemos dizer que a Bíblia é uma biblioteca, porque contém muitos livros diferentes. Você sabe quantos livros há na Bíblia? A Bíblia possui 66 livros
realmente é uma biblioteca. E além de ter muitos livros, a Bíblia é uma biblioteca muito organizada. Agora vamos ver como tudo ficou arrumadinho? Agora vamos falar sobre as divisões da Bíblia. Você sabe que temos duas partes na Bíblia? Temos o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Agora vamos falar do Antigo Testamento. Quais são mesmos os assuntos do Antigo Testamento? Vejam só, o Antigo Testamento fala da criação do mundo, da história do povo de Deus, de Abraão, Moisés, Samuel, aquele menino, Davi, aquele menino que matou o gigante, lembram? E de tantas coisas que aconteceram antes do nascimento de Jesus. No Antigo Testamento temos 5 divisões: os livros da lei, que Deus deu ao povo para poder ser feliz; os livros históricos, que contam a história do povo de Deus; os livros poéticos, como Salmos e Provérbios; os livros proféticos, que falaram a mensagem de Deus e anunciaram a vinda de Jesus. E eles se dividem em 2 grupos: profetas maiores, seus livros são maiores, e profetas menores, onde seus livros são menores. Agora vamos falar do Novo Testamento. O Novo Testamento também é dividido em 5 partes. Os evangelhos contam a história de Jesus, seu nascimento, sua vida e ministério, sua morte e ressurreição. Os livros históricos, o livro de Atos, que conta a fascinante história do começo da igreja; cartas de Paulo, muitas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para várias igrejas e pessoas; cartas gerais, cartas que foram escritas por outros crentes; e o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Agora vamos conhecer alguns escritores da Bíblia. A Bíblia foi escrita por muitas pessoas diferentes, mas lembre-se que essas pessoas não escreveram o que elas queriam, mas somente o que Deus queria. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, 21, Pedro fala sobre isso. Vamos abrir e conferir juntos? Abram aí também, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja só, olha só. As pessoas que escreveram a Bíblia não faziam as mesmas coisas. Cada uma tinha seu jeito de ser e de trabalhar. Por exemplo, Moisés, um homem muito culto, que foi criado no palácio de Faraó do Egito. Temos Davi, o pastor de ovelhas, que se tornou rei. Temos Jeremias, o profeta chorão. Temos também Pedro, um pescador. Lucas, o médico. Olha só, o apóstolo Paulo, um grande estudioso do Antigo Testamento. Mas vejam, olha só, estes homens viveram em épocas diferentes e bem distantes uns dos outros. Mas todos amavam muito ao Senhor Deus. Agora vamos falar sobre alguns homens que Deus usou para escrever a sua palavra. Moisés, por exemplo, olha só, ele era líder de Israel e estava levando o povo do Egito até a terra prometida. Certa vez acamparam perto do Monte Sinai e Deus chamou Moisés para subir naquele monte, para falar com ele. Deus disse a Moisés que as pessoas são mais felizes quando fazem o que é certo. Por isso, ele ia dar algumas regras para ajudar o povo a saber o certo e o errado, para agradá-lo e viverem bem. No monte, Deus deu os 10 mandamentos e o próprio Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra. Vamos ler agora em Êxodo 31, 18 e conferir? Abram aí. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Olha só que maravilhoso saber disso, não é mesmo? E algum tempo depois, Moisés escreveu os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Lembram quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora vamos falar de Jeremias. O profeta tinha a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus ao povo, mas o povo e o rei não gostaram de ouvir
Jeremias foi proibido de pregar no templo. Um dia Deus falou para Jeremias: Jeremias, toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te falei. Olha só, vocês se lembram? A gente já estudou sobre isso, olha. Era um rolo assim de pergaminho que era feito com peles de animais, lembram? Aí eles enrolavam, né, o rolo para guardar bem guardadinho, porque era a palavra de Deus, era o que Deus havia dito para ser escrito, não é mesmo? Aí depois que o rolo foi lido, olha só, perante o povo, o rei ficou sabendo e mandou que alguém lesse para ele. Para ouvir a leitura, o rei sentou-se, olha só, perto de um fogo que estava muito frio naquele dia. E sabem o que aconteceu? Vamos abrir nossas Bíblias, olha só, no livro de Jeremias 36, capítulo 23, para saber o que aconteceu. Jeremias 36, capítulo 23. Tendo Jeúde lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Olha só, gente, que coisa terrível. Queimar toda a palavra de Deus, ele queimou todo aquele pergaminho, ele foi cortando e foi jogando ao fogo para ser queimado. Olha só, mas Deus mandou que Jeremias escrevesse tudo de novo. A Bíblia diz que Jeremias obedeceu e ainda escreveu muitas outras coisas que Deus mandou. Vamos falar agora do apóstolo João, um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Escreveu um dos evangelhos e 3 cartas. Quando ele estava bem velhinho, escreveu o último livro do Novo Testamento. Qual é mesmo o último livro do Novo Testamento? Isto mesmo, é o livro de Apocalipse. E você sabe me dizer onde João estava quando ele escreveu esse livro, quando Deus pediu para ele escrever esse livro? Vamos abrir juntos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 11, para a gente entender? Olha só, Apocalipse 1, versículo 9 ao 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só, João estava preso numa ilha por causa da palavra de Deus e da sua fé em Jesus Cristo. Concluindo, muitas pessoas têm tentado destruir a Bíblia durante os séculos, mas a palavra de Deus é eterna e não pode ser destruída. Ele é um livro todo especial e muito precioso. Por ser a palavra de Deus, ela é verdadeira e as coisas que são contadas nela aconteceram mesmo. Não é como conto de fadas e historinha de extraterrestre, não. Olha só, você gosta de ler a Bíblia? Se você quer conhecer melhor a Deus, precisa ler a sua palavra. Este livro é um livro mais que especial. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, revelada a nós, porque através dela podemos conhecer o Senhor a cada dia mais e mais. Ó Santo Deus, ajuda-nos, ó Pai, a termos uma vida, Senhor, mais comprometida com o Senhor, ó Pai, em buscar a Ti através de ler a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida que está conectada, Senhor, assistindo, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Beijo grande, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e nela o conhecemos. Agora vamos brincar e decorar no versículo? Bolinha na mão. Vamos lá? Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, versículo 8. Beijo!